o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, Senhor, teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Nós não queremos, Senhor, ficar neste lugar se a tua presença não estiver. Assim como Moisés, Senhor, ousou orar, Senhor, para ti, assim nós queremos como igreja, Deus, dizer: se o Senhor não estiver, não vale a pena estarmos aqui, não vale a pena cantarmos músicas aqui. Se o Senhor não estiver, não vale a pena viver, não vale a pena estar nessa terra, Pai. Nós queremos dizer que o Senhor é o mais importante nessa manhã, neste dia. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para Você pode cantar isso? deixa o céu descer. Nós chamamos para a terra, Deixa o céu descer, deixa o céu descer. deixa o céu descer, Pai, nós queremos viver coisas sobrenaturais deixa o nessa terra. céu Queremos viver o descer, sobrenatural, deixa o céu descer, deixa o céu descer. deixa o céu Aleluia. deixa o céu descer. Sim, Deus, chamamos o teu céu para a terra agora. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Nos permita viver, Senhor, aqui na terra, conforme os anjos adoram no céu. Nos permita adorar como os anjos te adoram. Nos permita, Senhor, adorar e viver uma atmosfera de adoração como no céu os anjos te adoram e dizem: Santo, 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 Tu és santo. Adorado, Tu és adorado por nós, Pai. Encontre em nós a nossa melhor adoração. Encontre o melhor de nós. Encontre o melhor de nós, Pai. Aleluia. Quem tá tocha aí já de manhã? Glória a Deus. Aplauda o Senhor porque Ele merece, gente. O Senhor merece toda a nossa adoração, toda a nossa força, toda a o nosso louvor. Aleluia, aleluia. Pode sentar, queridos. Nossa, igreja cheia. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Queria conhecer, hoje temos visitantes. Temos aqui algum visitante nesse cantinho? Não aqui? Tem algum visitante? Bastante gente. Sejam bem-vindos. A igreja vai abraçar vocês. A gente gosta muito de receber as pessoas. Sejam bem-vindos. Aqui tem, nesse lado aqui, tem alguém visitando a gente? Não, aqui nesse canto tem? Então todo mundo ficou desse lado aqui, hein, pessoal? Todo mundo gostou desse lado aqui, hein? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Quem estava aqui ontem de noite no culto da família aqui do Pais e Filhos? Nossa, o pessoal acho que vai vir de noite, o pessoal que veio ontem. O pessoal reveza. Mas tivemos um culto da família sobre pais e filhos. Tem algumas pessoas até me falaram que assistiram no online, né? Mas foi uma bênção, gente. Foi uma bênção. É sempre bom a gente trazer esclarecimento, né? Tivemos o Dr. André aqui falando, glória a Deus, sobre as emoções da criança. A Evelyn contando seu testemunho. E nós aqui também falando e tendo um momento de oração entre pais e filhos, né? Foi uma bênção. E falando em criança, no dia 12 agora, quarta-feira, né? Dia 12, quarta-feira, nós vamos ter um evento especial para elas.
Então, o Dia das Crianças vai ser aqui na igreja, das 2 às 5 da tarde. Vai ser uma parceria entre o AMI Kids, o pessoal o Ministério das Crianças, e o AMI Jovem. Então, assim, vai ter, se você é jovem, quer também vir trabalhar, quer vir cuidar das crianças aqui, fazer recreação, eles vão estar aqui também. Jovem, vai estar em casa sem fazer nada, venha, fale com o Júnior e com a Sabrina. E os Adoli também vão estar nessa, Levi? Não? E daí os das crianças, professores das crianças também falem com o André e a Ali. No dia 15/10, no próximo sábado, nós teremos o Transition. Tá funcionando? Tá. Transition, o que é? É uma transição dos juniores para os adolescentes, ou seja, quem está fazendo, vai fazer 13 anos a partir de 14, né? Fez 12, desculpa, estou me perdendo nas datas. 12 anos. Quem fez 12 ou vai fazer até dezembro, é isso, né, Levi? Vai ter um evento só para eles, né? Família está convidada, os amigos do Adole podem vir também, vai ter uma festa aqui, como se a gente fizesse realmente um memorial, um ritual de passagem, né? Algo assim para lançá-los nos Adole mesmo. E os que estão fazendo 18 anos esse ano até dezembro também vão ser recepcionados pelo grupo de jovens aqui, né? O GMJ aqui, o AMI Jovem. Dia 27, nós teremos... Tem vídeo aí? Tem vídeo da Convergência, não? Sim, não. Apaga a luz aí para mim, faz um favor. Esse é um convite especial para você, jovem, adulto. Aleluia, glória a Deus. Gente, se você que é jovem, adolescente, a partir de 12 anos já está convidado, convocadíssimo para participar do Convergência. No último que a gente teve foi bem top mesmo, e a gente está querendo fazer algo realmente para adorar o Senhor mesmo. Pessoas vão... A gente vai ter a nossa agenda, a gente vai confirmar nessa semana pelo Instagram. Então, @Convergência22. Esse é o Instagram do Convergência Oficial. Então, essa semana nós já vamos estar divulgando quem vai estar aqui para cantar, para pregar, independente de quem venha, gente. Venha você fazer a tua parte e queimar junto aqui. Pode trazer gente de fora? Pode. Pode trazer adulto? Pode trazer idoso, todo mundo pode vir. É um evento da igreja, mas é estendido para toda a cidade. Então, vai ser uma conferência mesmo, conforme a última que a gente teve em 2019, antes da pandemia. A ideia é realmente queimar junto aqui e fazer a diferença na cidade, que tem tudo a ver com o que a gente falou ali. Convergência é trazer o céu para a terra, estar ligado céu e terra, como está ali no banner. Então, uma coisa bem importante, primeiro lote já está à venda, ali atrás, com a Marcela, e está a R$50, o primeiro lote. A partir de amanhã, o lote vai fechar, o primeiro. Aí vai ser um outro valor. Então, se eu fosse você, não deixava para depois. Faça agora, e daí você garante o primeiro lote já. Amém? Entenderam? Ficou bem explicado? Quem vai vir no Convergência, gente? Vai ser top, hein? E uns assuntos bem legais que a gente está sabendo aí, vai ser bem atualizado e coisas, e informações muito... A nossa igreja ela tem essa característica de trazer informação, né? E eu acho isso muito legal. Quer seja para pais, para crianças, para jovens, para adolescentes, a gente quer sempre trazer informação e, além disso, o fogo de Deus junto. Amém? O pessoal... nós temos a apresentação de crianças aí. A Clau, Lopes, pode vir aqui. Ai, não, gente, eu esqueci da parte da oferta, né? Senta um pouquinho, claro. Eu me empolguei tanto com os avisos que eu esqueci da parte da oferta. Nós vamos fazer a parte da oferta agora. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus 19. Desculpa, gente, hoje estou meio nervosa. Mateus 19,
eu vou fazer um resuminho aqui sobre 19 e 16, versículo 16. Sobre a história do jovem rico. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Bom é só Deus. Vou fazer um resumo aqui. E daí ele falou assim: Você obedece os mandamentos? E daí o jovem rico falou assim: Sim, eu sei os mandamentos de cor. E ele falou todos os mandamentos: Não posso roubar, não posso matar, não posso fazer. E daí Jesus fala para ele, a pergunta de 1 milhão, né? Você precisa largar tudo que você tem e me seguir, inclusive os seus bens, né? E ele ficou muito triste, porque ele não estava disposto a entregar o que ele tinha, tudo que ele tinha, em valores, em riquezas, né? E a gente sabe essa história, ela é bem conhecida, mas o que a gente sabe também que o que Jesus estava querendo não era o dinheiro dessa pessoa, né? Ele queria o coração, ele queria saber até onde essa pessoa estava disposta a dar tudo. Porque muitas vezes Deus vai te pedir tudo e Ele não quer tudo, Ele só quer saber se você está disposto a isso. E isso não quer dizer que a gente vai ter que entregar tudo que a gente tem. Mas às vezes, eu gosto de fazer essa correlação da parte das ofertas com tudo na nossa vida. Se Deus pedir para você entregar o seu trabalho, você entregaria? Se Deus pedisse para você entregar o seu casamento, você entregaria? Os seus filhos, você entrega nas mãos de Deus? Ou tudo na nossa vida a gente tenta controlar, e inclusive na parte das ofertas. Mas o que me veio aqui nessa questão do jovem rico é que ele tinha uma informação. Ele foi bem criado. Ele foi criado pelos seus pais. Ele sabia que não podia matar, não podia roubar, não podia fazer nada que a lei de Moisés proibisse, ele não fazia. E ele fazia tudo certo. E muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos. Filho, não pode fazer isso. Não pode. Tem que adorar a Deus. Tem que orar antes de dormir. Filho, tem que fazer. E muitas vezes essa informação, ela está aqui. Ela está como uma informação dada. Ela está como uma... Sabe quando teu filho sabe que tem que fazer lição, mas daí, na hora da prova, ele vê que ele não estudou o suficiente? Então, nós precisamos... Muitas vezes, com Deus, nós somos assim. A gente tem a informação. Eu sei que tem que dar o dízimo, eu sei que tem que ofertar, eu sei que é nas ofertas que eu prospero. Mas a Bíblia diz lá em Malaquias que se a gente fizer prova do Senhor, a gente vai saber de verdade que Ele é o dono do ouro e da prata e que é Ele quem nos recompensa. Malaquias 3 fala sobre isso. E Deus não está falando só sobre uma informação. Deus está falando assim: me prove então. Prove a mim como Deus. E você vai ver se isso não vai te gerar mais prosperidade ainda. Se o teu problema é tirar, é ofertar, é pôr a mão no bolso. Então dê para mim e faça prova de mim. Se eu não vou te dar 100 vezes mais. Então Deus é ousado justamente porque Ele sabe que quando fala em ofertas, a gente breca. E quando Deus falou comigo sobre isso, a informação dada não é informação revelada. A revelação só vem quando você realmente prova a Deus. Quando você fala assim: não, eu vou tentar aqui, eu vou dar essa oferta e vamos ver o que acontece. E aí é que você realmente vive os milagres. Às vezes Deus proporciona que a gente viva situações difíceis para a gente viver milagres. Isso em qualquer área. Para você ser curado, você precisa estar doente. Para você viver um milagre financeiro, você precisa estar endividado. Então, não sei qual que é a área da tua vida que você precisa ainda crescer. Eu acho que várias, porque eu também tenho várias áreas que eu preciso crescer. Mas que o Senhor possa nos dar a palavra revelada, sabe? Essa tem sido a minha oração nos últimos dias. Deus, eu não quero só informação, eu quero revelação. Eu não quero fazer porque tem que fazer, eu quero fazer porque eu entendo que tem que fazer. Amém? Que nós possamos ter a palavra revelada dentro de nós, em tudo. Como casamento, como criação de filhos, como trabalho. Que nós possamos ter a mensagem revelada dentro de nós, que é Jesus Cristo. Amém? Eu queria que você separasse sua oferta, nós vamos orar. Lá atrás nós temos os gasofiláceos, as maquininhas, temos o Pix da igreja também, se você quiser fazer de uma forma
com o seu celular aí na mão. E nós vamos orar e pedir para que o Senhor abençoe todos nós. A gente nem precisaria orar porque o Senhor já pediu para a gente fazer prova dele. Mas nós fazemos em agradecimento, porque a gente sabe que Ele vai fazer. Ele é nosso Pai e Ele vai nos abençoar. E nós queremos abençoar a igreja agora como ofertante, amém? Pai, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, cada pessoa que está aqui. Declaramos, Senhor, a prosperidade, Senhor, que nós possamos fazer prova do Senhor. Queremos fazer prova, queremos realmente dizer para você, Deus, que o que nós temos não é o mais importante. Que o nosso dinheiro não é o mais importante. Que o nosso coração é o mais importante que nós podemos te entregar. E queremos viver de uma forma milagrosa todas as áreas da nossa vida, inclusive na parte das Deixa o ofertas. céu Pode descer. Pode fazer a sua oferta enquanto os meninos, as meninas e os meninos Deixa o cantam. céu descer. Te adoramos, Jesus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Agora sim, gente. Quero chamar a família do Bernardo. É o Ber, né, que vai ser... Tem mais criança aí, né? O Serginho tem os nomes ali, a gente já vai falar. Podem vir família, se estiver junto aí, os pais, parentes. Bom dia, gente, tudo bem? Glória a Deus, pode vir. Tem avós, tem tios. Ô, meu garoto. Pra quem não sabe, o Ber é meu vizinho. Né, Ber? Ber tá lá, todo dia. Glória a Deus. Família, seja super bem-vinda. Glória a Deus. E hoje nós vamos fazer um combo aqui. O Bernardo, a Manuela e a Giovana. São todos da mesma família. E como... Isso tira para eles poderem tirar as fotos. Como a gente sempre fala, igreja, nós não batizamos as crianças. Nós apresentamos as crianças ao Senhor. Porque como que nós como igreja entendemos? Nós entendemos que as crianças vai chegar um dia onde elas vão crescer e elas vão entender quem é o Senhor Jesus e a decisão de segui-los e a decisão de descer as águas do batismo. Então nós, como fala a palavra de Deus, que Jesus, quando nasceu, foi apresentado ao Senhor no templo, nós apresentamos as nossas crianças para que o Senhor as abençoe, para que o Senhor as receba, para que o Senhor esteja abençoando o caminho delas. Então a Cláudia e a sua família, o Lopes, em concordância, trouxeram hoje a Manu, né, o Bernardo e a Giovana para serem apresentados ao Senhor. E eu queria que você estendesse a mão aqui para frente. Vamos orar por eles. Pai, nós te agradecemos pela vida dessas crianças tão lindas. Obrigado pela vida delas, obrigado pela decisão dos pais de trazer, Senhor,
o Bernardo, de trazer a Manu, de trazer, Senhor, todos aqui nesta manhã, a Giovana junto nessa manhã. Apresentamos eles ao Senhor e declaramos a tua vida, o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia sobre essas crianças. Nós os apresentamos e pedimos que o Senhor guie essas crianças, guarde, proteja, abençoa, traga sabedoria, Senhor, sobre os pais, para que os pais possam educá-las dentro dos teus princípios, para que os pais possam trazê-las à sua casa, para que os pais possam trazê-las para que elas sejam educadas conforme a tua palavra, e assim crescerem em graça e conhecimento diante de Deus, diante dos homens. Nós abençoamos a família deles, a casa deles, que o Senhor possa os abençoar com unidade, com vitória, com bênção, com prosperidade, com graça, com o seu favor sobre a vida e sobre a família, porque nós as apresentamos e consagramos a Ti, e que o Senhor as abençoe, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a família, Deus abençoe vocês. Pode ir. Você viu? Tá aqui. Família, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe. Aleluia. Deixa eu pegar glória a Deus. Você está feliz? Amém? Glória a Deus. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela assim: você está feliz? Às vezes a mulher dá uma encarada no marido, né, com essa pergunta assim, já dá aquela zoiada assim. Está feliz? Levi está feliz. Glória a Deus, também estou feliz. Querido, nessa manhã Deus tem algo poderoso sobre a nossa vida. Nessa manhã a gente tem orado por esse tempo, e eu não tenho dúvidas de que Deus vai derramar algo poderoso sobre você, sobre a sua casa. E eu queria estar chamando o pregador deste dia, meu amigo, meu irmão, Valdeir. Aplauda ao Senhor Jesus, o marido da Jô, aleluia. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar o pastor Valdeir. Glória a Deus. Pai, não tenho dúvidas daquilo que o Senhor já depositou na vida do Valdeir. Não tenho dúvidas daquilo que o Senhor já derramou sobre ele. Não tenho dúvidas daquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio neste dia. Peço que a tua bênção, que o teu favor, que a tua graça, que a tua revelação venha de forma cirúrgica ao nosso coração, venha de forma profunda, venha, Senhor, destravar caminhos, venha liberar destinos e propósitos para este tempo, para as nossas vidas. Nos abrimos por inteiro, nos abrimos em alma e em espírito para receber tudo que o Senhor tem. Colocamos a nossa mente, pedimos: Espírito Santo, deixa a nossa mente cativa ao teu senhorio, para que possamos comer e beber de tudo que o Senhor tem e não deixar nada na mesa. Abençoe a vida do teu filho neste tempo e as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor Sérgio. Glória a Deus. Tá bonito isso aí, hein? Fica mais um pouquinho aí. Fica mais um pouquinho, tá bonito isso aí. Gostei. Bom dia, gente. Vocês estão felizes mesmo? Então dá um aleluia aí. Glória a Deus. Aí eu gostei de ver, hein? Tão bom estar na presença do Senhor, né? Estava falando ali com o André Eberlê, o diácono André Eberlê. Cadê ele? Ah, tá lá atrás. Ele falando quanto foi bênção ontem, né? Nosso culto de família com foco na criação de filhos. Ele falou: vai ser bênção hoje também. Eu falei: amém, em nome de Jesus, né? Eu falei para ele: é tão bom quando a gente tem essa segurança de saber que nós não dependemos de nós mesmos. Nós temos a certeza de que o Pai irá fazer tudo aquilo que Ele prometeu, amém? Alimente a sua expectativa, alimente a sua fé naquilo que o Senhor vai fazer hoje na sua vida. Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração. Como o pastor Sérgio disse, nós temos orado a respeito disso. Parece tão óbvio dizer isso, né? Mas nós, de fato, oramos muito por cada palavra que vai ser ministrada. Porque não é apenas sobre trazer uma boa palavra, mas é sobre ouvir de Deus o que Ele quer falar comigo, o que Ele quer falar com você, o que Ele quer falar conosco como igreja. E o Senhor começou a gerar essa palavra no meu coração há um tempo, alguns dias já.
E ela tem muito a ver com o contexto que nós estamos vivendo neste tempo agora, nessa época, nessa estação, né, da nossa nação, estação da nossa igreja. Eu queria encorajar você a abrir muito o seu coração, abrir completamente o seu coração para isso. Eu quero fazer aqui algumas, um glossário aqui dessa mensagem, antes de começar, algumas dicas, informações que vão te ajudar a absorver melhor aquilo que Deus tem. Porque às vezes a gente, sem perceber, tem alguns preconceitos no nosso coração, nós temos algumas fortalezas na nossa mente, conscientes ou inconscientes, que são filtros pelos quais a gente interpreta aquilo que é dito a nós. Eu quero dizer para você, não tire nenhuma conclusão precipitada, não se precipite, não se apresse em achar que você já compreendeu tudo aquilo que foi dito aqui, até que o Senhor realmente nos diga, acabou, amém? Posso contar com você? Então, nós vamos fazer isso. A segunda coisa é que eu quero te dar uma dica também, pastoral e amor. Essa palavra não é para quem não está aqui. Essa palavra é para mim e para você. Então, talvez você vai pensar, enquanto eu estiver falando aqui, meu Deus, como fulano de tal precisaria estar aqui. Mas se ele não está, querido, pode ter certeza que a palavra de Deus jamais volta vazia. E se você está aqui, essa palavra de Deus é endereçada a você e a mim. Então, não pense em termos de nós e eles. Isso tem acontecido muito hoje na nossa nação, né? Essa divisão assim, nós e eles. Sempre tem um grupo, específico para cada opinião. Nós, esse mundo, sabe, frases como, essa geração, esse povo. Não, pense o seguinte, sobre mim, é sobre a minha vida, é sobre os meus conceitos, é sobre os meus comportamentos, amém? Então entenda isso, abra o seu coração, não tire conclusões precipitadas, entenda que essa palavra é para você e que Deus quer falar conosco, amém? Eu quero começar lendo aqui um texto da palavra de Deus, que está em Provérbios. Você pode abrir na sua Bíblia ou não, se você quiser anotar, eu aconselho que você anote e acompanhe comigo aqui. Aleluia. Está em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Outras traduções dizem, há caminhos que ao homem lhe parecem bons, mas o seu fim é a morte. Vamos ler mais uma vez? Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Queridos, nós estamos vendo um momento, uma estação, como eu disse, onde está muito complicado falar sobre verdades absolutas. Aliás, o conceito de verdade absoluta está sendo muito e profundamente questionado. Tudo que se parece com algo absoluto, algo imutável, é contestado, é resistido. Por quê? Porque o espírito dessa época, o espírito dessa geração, o espírito que está agindo nessa estação da humanidade, é um espírito de rebelião, de resistência, de revolta a todo tipo de autoridade. Eu estava assistindo recentemente um programa de noticiário que aconteceu logo após a morte da rainha Elizabeth. Você sabia que ela morreu, né? Demorou, mas chegou. Ninguém achou, pessoal. Ninguém achou graça na piada, né? A rainha Elizabeth, se você não sabia, ela morreu recentemente, né? E estava num canal de notícias. Alguns repórteres chamaram um historiador, filósofo, muito conhecido aí na nossa nação. Eu não vou falar o nome dele para não dar ibope para ele, mas para falar a respeito da morte, da história, todo o legado da rainha Elizabeth. E as pessoas ali estavam fazendo algumas perguntas para ele. E uma delas foi: há lugar para monarquia ainda nesse mundo moderno?
Existe um lugar para isso? Afinal de contas, uma coisa aparentemente tão retrógrada, tão antiga, Será que as pessoas ainda conseguem respeitar, submeter-se a um sistema monárquico ainda hoje? Essa foi mais ou menos a pergunta que se fez. Eu achei interessante a resposta que o historiador disse. Ele disse o seguinte, ele disse, a questão não é se as pessoas hoje vão ainda tolerar um sistema monárquico, elas vão respeitar um monarca, um rei, elas vão se submeter a isso. A questão é, essa geração irá se submeter a qualquer tipo de autoridade? Será que essa geração irá se submeter ao policial, durante uma abordagem? Será que essa geração irá se submeter a um professor dentro de uma classe, a um pastor, a um líder religioso? Será que essa geração irá se submeter aos pais? Porque todo tipo de autoridade está sendo questionado. Todo tipo de autoridade está sendo questionado. E ele disse o seguinte, que ele tinha sido professor universitário, aliás, na época ele dava aula para ensino médio. Quem aqui é um pouco mais velho vai lembrar, da ocasião do impeachment do ex-presidente Collor, Fernando Collor de Mello. Muitos jovens nem sabem que esse cara existiu, Mas existia um presidente no Brasil chamado Fernando Collor de Mello, que sofreu um impeachment, mais um, aliás, E ele disse que ele era professor de ensino médio naquela época. Ele disse, foi muito difícil dar aula para esses alunos, para essa geração, a geração da cara pintada. Eu sou dessa geração, é parte da nossa história. Quem lembra aqui da geração dos caras pintados, Ele diz assim, foi muito difícil depois daquilo ser professor para esses alunos. Por quê? Porque aquela geração tinha sido, depois de uma longa data de um período antidemocrático, ou depois de um presidente eleito, uma geração que derrubou, uma primeira geração que derrubou um presidente. Ele falou, uma geração que derrubou um presidente, o que faria com um professorzinho de ensino médio? Foi muito difícil. Quem está me entendendo, diga amém. Toda a autoridade tem sido questionada. E o que nós temos vivido hoje em dia? Nós temos vivido essa ditadura do eu, essa mentalidade do que importa é o que eu sinto. E frases do tipo assim, Levi, siga o teu coração, faça o que é melhor para você. Se você está sentindo, então faça. Se você não está sentindo, não faça. Se te faz feliz, não pode ser tão ruim. Assinado Satanás. Essa é a mentalidade da nossa época, Essa ditadura do eu. Nós achamos que tudo gira em torno de nós, das nossas opiniões. Hoje você não consegue argumentar quase com ninguém a respeito de um assunto, porque independente dos fatos que você apresentar, das evidências, dos melhores argumentos, no final ele vai dizer para você, muito provavelmente, é apenas a sua opinião. Eu tenho a minha, você fica com a sua. Está complicado, porque os fatos já não bastam mais. E lá em Provérbios 18, versículo 2, diz assim, o tolo não tem prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. Nada mais atual do que esse texto. As pessoas já não querem mais conhecer, o que importa é a minha opinião. Aliás, nós não chegamos a conclusões baseadas numa construção lógica. Nós decidimos onde a gente quer chegar e a gente constrói qualquer argumento para chegar lá. Nós temos vivido dessa forma. E se alguém vem e nos contesta, e se alguém vem e nos confronta e prova que aquele argumento está errado, a gente sem nenhum constrangimento muda o argumento para chegar no mesmo objetivo, ainda que ele seja completamente oposto daquele primeiro que a gente apresentou. A gente não tem nenhum constrangimento com isso. O importante é que eu quero chegar lá. E uma das coisas que entraram nesse trilho, entraram nessa esteira dessa mentalidade, é o conceito do que é bom. Hoje cada pessoa tem um conceito que é bom. Não, eu acho que bom é isso.
Não, mas bom é aquilo, não. Não, isso é apenas a sua opinião, eu acho que é bom. Será que o conceito de bom, será que se nós encontramos algo bom numa ideia, se tem uma qualidade, se tem algo válido dentro de uma ideia, de uma pessoa, de um comportamento, significa que Deus está aprovando isso? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer como igreja, porque tantas coisas hoje já não há, apesar dessa dita polarização que a gente vive em muitas áreas, mas até isso é uma ilusão, porque a gente já não vive mais isso do certo ou errado. Entre uma coisa e outra tem os vários tons de cinza. Tem os vários tons de cinza, ou seja, tem uma margem muito grande. Não, isso aqui pode ser bom para mim, mas é mais ou menos para o outro, é ruim para o outro. Não há um conceito absoluto, não, isso é bom e aquilo é ruim, é reprovável, isso é bom. Nós achamos que a gente tem condições, nós achamos que a gente tem toda a condição de julgar o que é bom, baseado no nosso próprio critério, baseado no que pensa a nossa própria cabeça. E se a gente estiver enganado? Tem assuntos, queridos, se você estiver enganado, não vai fazer muita diferença na sua vida. Entende? Se você acha, que o Corinthians é um ótimo time, você vai estar enganado, mas isso não vai mudar muito a tua vida. Eu falo isso para provocar o pastor Sérgio, que ele é corintiano. Se você acha que o Palmeiras tem mundial, você também está enganado, mas isso não vai mudar muito a sua vida. Achou que ia escapar, né? Cadê o Vitor? Vitor está aí? Não? Vai vir no culto à noite. Queridos, tem assunto que se a gente estiver enganado, não vai mudar a sua vida, mas tem algumas outras coisas que se você estiver enganado, isso pode mudar o seu destino eterno. Isso é muito sério, amém? Você está aqui? Diga um glória a Deus, aleluia. Eu tentei fazer alguns alívios cômicos aqui, não está funcionando. Não está. Isaías capítulo 5, versículo 20, diz assim: ai dos que chamam o bem mal, chamam o mal bem, que chamam a luz de trevas e as trevas de luz, que fazem o amargo doce e o doce amargo. Você não percebe que isso nos descreve com muita precisão? Assim, ao vento das nossas vontades, a gente muda, a gente chama aquilo que é bom de mal, o que é mal de bom, com uma facilidade, com uma frivolidade tremenda. E Isaías está dizendo assim: ai, um alerta, uma advertência, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. A nossa lojinha está funcionando. Cadê o Du? Du está aqui. Nós temos um livro aqui, eu ia pedir para ele pegar lá, mas agora não precisa mais. Nós temos um livro aqui, fazer um merchan aqui, tá bom? Nós temos um livro aqui na nossa livraria, não é a lojinha, é a nossa Amstore, tá bom? Nós queremos encorajar você, queridos, a aprofundar-se, a ler mais, a adquirir conhecimento. E antes que alguém venha dizer: meu Deus, estão fazendo comércio dentro da igreja. Olha, se você ainda não nos conhece, se você é dessa igreja, dessa casa, e ainda não nos conhece, não conhece o nosso caráter, eu não sei mais o que te dizer. Eu não vou nem dar explicação. Agora, se você é visitante, você está aqui e isso te incomoda de alguma forma, eu estou recomendando o livro. Você não precisa comprar ali, tá? Você pode comprar em outro lugar. Mas se você é da casa aqui, por favor, como diz o Sérgio, não me queima o bigode, por favor. Amém? O autor, pastor John Bevere, escreveu um livro chamado Do Bem ou de Deus. Diga assim: do bem ou de Deus. Amém? E o subtítulo desse livro é: do bem ou de Deus, porque o bem sem Deus não basta.
E o título dessa mensagem é: nem tudo que é bom é de Deus. Nem tudo que é bom é de Deus. Isso pode parecer... Obrigado, filho. Está aqui o livro. Do bem ou de Deus, porque o bem sem Deus não basta. Pastor John Bevere, autor de vários best-sellers, entre eles A Isca de Satanás, A Recompensa da Honra, Movidos pela Eternidade. Talvez você já leu algum desses ou já ouviu falar. Esse aqui é mais um dos livros dele. E ele está argumentando de um momento que Deus começou a falar para ele de várias coisas que ele admirava, que ele tolerava na vida dele, que eram boas, mas que não eram de Deus. Uau! Já parou para pensar nisso? Nem tudo que é bom é de Deus. E Deus começou a mostrar várias coisas na vida dele, pessoas que ele admirava, que faziam coisas ótimas, que faziam excelentes, e por isso mesmo eram admirados por ele, eram acompanhados, ele seguia essas pessoas, lia tudo aquilo que se escrevia sobre elas. Mas eram pessoas que sustentavam comportamentos, ideias completamente afrontosos a Deus. Mas ele achava que não tinha problema, afinal de contas essas pessoas faziam tantas coisas boas, faziam obras sociais, elas eram muito simpáticas, elas eram muito queridas, elas eram muito tolerantes com todo mundo, elas eram populares, e Deus começou a mostrar para ele os comportamentos que eram completamente afrontosos a Deus. Agora pare para pensar um pouquinho comigo, o que você tolera na sua vida, o que entrou de ideologia, de mentalidade, não necessariamente algo ruim, não necessariamente algo escandaloso, mas que tem tanta coisa boa, que tem tanta coisa interessante, válida, mas que está fundamentado em princípios totalmente contrários à palavra e à vontade de Deus. A gente sempre cita esse exemplo aqui, mas a gente está assistindo um filme, né? Esses filmes de ações, e tem lá uma quadrilha, uma pessoa que está planejando um roubo, e sempre eles são tão legais, né, Vão? Já percebeu que o ladrão é sempre tão charmoso, ele é sempre tão bonito, ele é sempre tão inteligente, é uma pessoa agradável. A gente aos poucos vai abaixando as nossas defesas, e quando a gente menos percebe, a gente está lá torcendo para que o roubo dê certo, para que o golpe seja bem sucedido. Não é verdade? Agora me diga, ser inteligente, ser charmoso, ser bonito, é ruim? É mal em si mesmo? Claro que não. Qual o problema? Mas nem tudo que é bom é de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero trazer alguns argumentos aqui antes da gente entrar para uma parte onde o Senhor quer nos ensinar a discernir de fato, a como discernir de fato o que é bom. Mas como a Bíblia sustenta essa ideia de que nem tudo que é circunstancialmente bom é aprovado por Deus. Amém? O primeiro deles está no início da Bíblia, lá em Gênesis 3, versículo 6, quando fala da queda do homem, quando a mulher toma do fruto da árvore que Deus disse para Adão que não deveria comer. Ele disse assim: olha, essa árvore, você pode comer de todas as árvores, mas dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente, absoluto, certamente, morrerás. Depois de um tempo está Eva lá passeando pelo jardim, ela vê aquela árvore, e presta atenção no texto, Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu. Você percebe que o que atraiu Eva naquela árvore foi tudo coisa boa? Olha só, a árvore, ela parecia agradável ao paladar. Ela sentiu o cheiro, sabe essa sensação quando a gente sente um cheiro e consegue sentir o gosto na boca, assim? Ela parecia agradável ao paladar, ela era atraente aos olhos, era bonita, era formoso.
E talvez na cabeça dela, a serpente, antes, de ter falado e questionado Deus para Eva, já estava trabalhando sutilmente no coração dela, dizendo assim: como algo tão bonito, como algo tão belo, como algo tão atraente, não pode ser bom. E esse argumento tem entrado por várias coisas, a gente usa isso. Como, hoje em dia, como um amor sincero e profundo entre duas pessoas adultas não pode ser bom? Quem são esses religiosos preconceituosos, discriminatórios, retrógrados, para dizer que o amor não é válido? Tem as bandeiras, do amor livre. Como pode algo tão bonito? Essas pessoas são tão boas, elas vivem tão bem, muitos se dão muito melhor do que os casais normais, muitos são pais mais responsáveis, mais cuidadosos com seus filhos. Como algo tão bom, tão bonito, não pode ser de Deus? A árvore também era boa, bonita, agradável aos olhos, mas Deus tinha dito: no dia que dela comerdes, certamente morrerá. Agora eu quero ler um texto aqui que a pastora Lu usou na oferta. Ela usou 2 textos da minha palavra. O Espírito Santo está dando spoiler aqui. Nós não tínhamos combinado isso. Mas lá em Mateus 19, versículo 16 e 17, fala sobre o jovem rico. A pastora Lu já fez aqui o trabalho para mim, já leu o texto. É o jovem que chega diante de Jesus. Esse jovem rico, ao qual a Bíblia não diz o nome, se prostra diante do Senhor e diz assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus faz um questionamento aparentemente estranho para ele. Jesus diz assim: por que me chamas de bom? Bom só há um, que é Deus. Não te intriga esse texto? Não te incomoda? Não dá a sensação que Jesus está dizendo que ele mesmo não era bom? Ele diz: por que me chamas de bom? Mas a gente às vezes se incomoda com algumas coisas da Bíblia, a gente tenta equacionar, E algumas traduções, acho que incomodadas com isso, resolveram traduzir assim: Jesus perguntou-lhe: por que me questiona a respeito do que é bom? Não é isso que está escrito lá. O que Jesus de fato fala é: por que me chamas de bom? Só há um que é bom. Você quer que a Bíblia não se contradiz, amém? Então você sabe que Jesus disse muitas outras coisas além disso. Ele disse que ele e o Pai eram um. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Ou seja, por vários momentos Jesus se identificou como sendo Deus, sendo uma unidade com Deus. Então quando ele diz Deus é bom, certamente ele está dizendo que ele também era. Mas naquele momento, o que Jesus queria comunicar àquele jovem? É no desenrolar da história que isso se revela. Jesus fala para ele assim: conhece os mandamentos? Ele diz: sim, Senhor, conheço e os tenho cumprido desde a minha juventude. Jesus falou: muito bem, então vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, e vem e segue-me. E a Bíblia diz que esse jovem, entristecido, afastou-se porque tinha muitos bens. O que Jesus estava comunicando, querido? Que o conceito de bom que aquele jovem tinha não era o mesmo conceito de bom que Jesus tinha. Jesus deixou bem claro para ele. Isso se revelou. Jesus comunicou com aquilo o seguinte: eu de fato sou bom, mas com certeza você não crê nisso. Aquele jovem que chegou diante de Jesus e disse: bom mestre, Jesus falou: o teu conceito de bom não é o mesmo que o meu. Eu sou de fato bom, mas você nem sabe o que é e nem crê nisso. Porque quando Jesus o desafiou a segui-lo, você percebe a oportunidade que aquele jovem desperdiçou? Ele poderia ter sido um dos 12. Jesus dá a ele a maior oportunidade da sua vida.
E por que alguém que considerava Jesus um bom mestre, que tinha respostas a respeito da vida eterna, não seguiria? É porque o conceito de bom dele não era o mesmo de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, algo pode ser circunstancialmente bom, mas Deus não aprova. Outro exemplo bíblico: o que você acha que há de mal, o que nós podemos achar de mal em uma pessoa proteger um outro alguém de um espancamento cruel, de um espancamento violentíssimo e depois de uma morte cruel? O que há de errado nisso? O que poderia haver de errado nisso? Pense comigo a respeito de Pedro. Há um momento que Jesus reúne os seus discípulos e começa a dizer: está chegando a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e vai padecer muitas coisas e será maltratado, desprezado e por fim crucificado. E a Bíblia diz que Pedro, chamando-o à parte, passa a repreendê-lo dizendo: Senhor, de maneira alguma isso te acontecerá. Pedro estava tentando proteger Jesus. Você acha que proteger alguém de um espancamento violento, de uma morte cruel, poderia ser algo mal? A resposta de Jesus para ele foi: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ou seja, querido, todo bem que não está submisso a Deus está fadado a se corromper. Eu vou repetir para você anotar aí e colocar no seu Instagram. Todo bem que não está submisso a Deus está fadado a se corromper e também a corromper quem o acolheu. Então algo pode ser de fato bom, não é uma mentira, não é um falso bom, é um de fato bom, mas se não estiver submisso a Deus, está fadado a se corromper e a corromper quem o acolhe. Queridos, ao contrário do que nós costumamos imaginar, o bem não é discernido pelo mero bom senso. A gente pensa, a gente acredita que é tão simples discernir o que é bem e o que é mal. Basta ter um bom senso, basta ter um mínimo de sensatez. Não. Nós precisamos reconhecer que existem muitos bens, ou coisas aparentemente boas, ou genuinamente boas, que ainda assim não são a vontade de Deus para nós. Quem está aqui ainda, diga amém. Primeiro bem que não se submete a Deus, anota aí, é o bem do ponto de vista da religiosidade. Diga assim: o bem do ponto de vista da religiosidade. Então, vou fazer uma pausa aqui. Lembra do nosso acordo que a gente fez no começo? Isso não é sobre o mundo ao nosso redor, ainda que esse seja o pano de fundo, amém? É sobre nós. Então agora você vai ser muito tentado a pensar naquela pessoa que você julga ser religiosa. Mas essa palavra é para, diga aí, para mim, para nós. Então isso às vezes acontece, isso se manifesta na nossa vida. Ainda há resquícios de religiosidade na nossa vida. E o que é esse bem do ponto de vista da religiosidade? A religiosidade só reconhece o bem se estiver enquadrado numa regra. Tem regra, tem lei, tem mandamento. Está cumprindo a lei, está cumprindo a regra, boa. Não está cumprindo a regra, mal. Foi o que Jesus mais confrontou na vida dos fariseus religiosos daquela época, porque Jesus constantemente quebrava a regra do sábado. E está escrito lá, ninguém pode negar, que no sábado não se deve trabalhar. Jesus trabalhava no sábado, Jesus curava no sábado. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? Que então a gente não precisa seguir nenhuma regra, não precisa seguir nenhuma lei, de forma alguma.
Jesus estava dizendo para eles que eles enxergavam a regra, a exterioridade da lei, mas não conseguiam compreender o espírito da lei, o sentido, o propósito da lei. O religioso enxerga o bem só quando se enquadra dentro de uma regra. Mas é um momento que Jesus fala para esses mesmos fariseus, dizendo assim: olha, vocês são hipócritas, vocês filtram uma mosca, enquanto vocês engolem um camelo. Eles eram extremamente minuciosos a respeito de várias coisas lícitas, como por exemplo o dízimo. Eles davam o dízimo até daquela hortelã, daquele temperinho. Plantou, nasceu ali na hortinha, um maço ali daquele tempero, eles davam o dízimo, a 10ª parte daquilo. No entanto, negligenciavam o cuidado com seus pais, que também era mandamento. Honra pai e mãe, para que te vá bens na terra. Eles falavam: não, o que eu deveria dar para os meus pais, eu já entreguei lá no templo. Ou seja, eu cumpri a regra, eu fiz o que é bom, então eu não preciso fazer essas coisas. Quem está entendendo, diga amém. Quantas vezes a gente se move dentro dessa mesma lógica, dizendo assim: não, mas eu vou para a igreja, eu entrego meu dízimo, eu dou oferta, eu frequento a célula, eu vou no discipulado, eu faço o que o protocolo me manda. Então, sutilmente nosso coração diz: isso me dá direito de abrir concessões a outras coisas, isso me dá direito de me permitir outros pecados, porque não tem uma regra explícita, objetiva, dizendo que não pode. E daí, querido, abra aqui o parênteses. Essa geração que sempre está querendo uma resposta dos pastores, dizendo: pastor, pode beber ou não pode? Pastor, pode ir no motel ou não pode? Pastor, pode fazer isso ou não pode? Porque na verdade o coração dele já decidiu o que ele quer, e ele só quer alguém para validar de uma maneira legal, enquadrar dentro de um princípio legal, para ele dizer: tudo bem, agora eu posso. Ainda que no coração dele, ele sabe que muitas coisas ele não deveria fazer, ele já sabe disso, nós já sabemos disso. Porque é muito mais profundo que uma lei. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso em Romanos 14, quando ele diz o seguinte: tinha todas as regras alimentares lá dos judeus, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Aí o apóstolo Paulo vem e fala assim: olha, todos os alimentos são puros, são lícitos. Agora, se ao comer qualquer coisa, e ali ele cita o exemplo da carne, ele diz: se comer carne vai escandalizar o meu irmão, vai fazer tropeçar o meu irmão, ele diz assim: eu jamais comeria, eu deixaria de comer para sempre. Ou seja, ele está dizendo: algo me é lícito. Ele mesmo vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas por nada eu me deixarei dominar. Ou seja, o bem segundo o legalista é só aquilo que está na regra. Pode, Arnaldo? Ou não pode? Pode isso, Arnaldo? Não pode. Então, queridos, eu não estou dizendo para você que se você tiver uma dúvida genuína no seu coração, você não pode perguntar. Por favor, não se sinta restringido com isso, não se sinta acuado de forma alguma. Eu estou dizendo que tem coisas que você pergunta já sabendo a resposta. Você só quer que alguém enquadre dentro de uma lei para que você sinta a sua consciência anestesiada. Para esses religiosos, Jesus usou umas palavras bem suaves: guias cegos, hipócritas, sepulcro caiado, coração cheio de maldade. Meu Deus, será que eu estou achando que eu estou fazendo tanta coisa boa, que às vezes de fato estou, mas ainda assim eu posso estar dentro dessa condição? Ainda assim Jesus pode estar me vendo como um guia cego, como um hipócrita, como um sepulcro caiado, branquinho, liso, bonito por fora, mas por dentro cheio de imundícia e morte. Isso é o bem segundo o religioso. Mas também tem o bem, aí assim algumas pessoas ouvem isso, e aquela nossa tendência de sempre projetar para alguém, está dizendo: é verdade, enfim, um pastor que fala o que precisa ser dito. Enfim, um pastor que condena esses religiosos hipócritas.
enfim, alguém que fala a verdade aqui. Mas existe também o bem do homem natural. A Bíblia fala de 3 estágios na vida do homem: o homem natural, o homem carnal e o espiritual. O natural, ele vê as coisas do ponto de vista do conveniente. E isso também está muito presente na nossa geração e na nossa vida. O que é conveniente? O que incomoda menos? O que é bom, Levi, nesse tempo é o seguinte: é o que não ofende ninguém. Não ofende ninguém, não contraria ninguém, não desagrada ninguém. O politicamente correto, do tipo Saul, quando poupou Agag e os animais, dizendo, Samuel chega e ele diz assim: vou te contar a última, você vai ficar de cara. Vai ficar de cara com a ideia que eu tive, Samuel. Vai ficar de cara, mano. A sacada que eu tive. Eu poupei Agag aqui, os animais, os melhores dos animais aqui, para a gente oferecer ao Senhor. Ele toma uma cajadada, toma uma butinada santa de Samuel, dizendo assim: o quê? O que você fez? Você acha que agrada mais a Deus sacrifícios ou obedecê-lo? Esse é o politicamente correto. A gente não quer desagradar, a gente quer poupar. Você quer ser o bonzinho, você quer ser aquele que não incomoda ninguém, não ofende ninguém, e frase do tipo: quem sou eu para julgar as pessoas? E a gente usa essa aparente isenção, essa aparente compaixão para não se posicionar, porque nós não estamos pensando no outro, nós estamos pensando em nós mesmos. É porque eu não quero me incomodar, é porque eu não quero ser visto como um radical, é porque eu não quero ser visto como isso ou aquilo, ou qualquer rótulo que possam colar em mim. Esse é o bem do homem natural de hoje em dia, da sociedade à nossa volta e também de muitos de nós dentro da igreja. Eu sou cristão, mas eu não sou tapado, eu sou inteligentinho. Ou raça mais terrível é o tal do inteligentinho. Hoje em dia todo mundo é especialista sobre tudo. O camarada lê duas reportagens no portal da internet, assiste 2 vídeos de 3 minutos e meio cada um, e ele vira especialista no assunto, dando opiniões ousadas. É o inteligentinho. Aí ele questiona tudo. Aí ele já acha que tudo é opressão, tudo é restrição, tudo é religião. E eu volto a lembrar: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. O rei Acabe, você já viu falar no Acabe? Aquele rei que é para acabar. Está difícil fazer vocês irem hoje. Vocês estão exigentes. Estou até suando aqui. Ó. O rei Acabe foi um dos piores reis da história de Israel. Você conhece ele, a sua famigerada esposa, a Jezabel. E esse cara, ele fez o que era mal perante o Senhor, ele levou o povo a se afastar de Deus. Você conhece toda essa história, eu não vou repeti-la. Mas sabia que há um momento que, apesar de tudo isso, Deus, pela sua misericórdia, Deus abençoa Acabe. Chega um rei lá chamado Ben-Hadad. Olha o nome do sujeito. Hadad. Desculpa aí se ofendi alguém. Engole essa, se vira, querido. Se aguenta aí. Chega esse rei Ben-Hadad e manda emissários para Acabe dizendo assim: o seguinte, cara, acabou para você. Teu reino agora é meu, teus tesouros são meus, os teus filhos são meus, suas mulheres são minhas, e é assim que vai ser.
Você decide se você vai entregar de boa ou se você vai entregar por bem ou por mal. Essa foi a mensagem direta e reta de Ben-Hadad. Aí, Acabe era muito político. Se tinha uma qualidade no Acabe é que ele era um cara articulado. Ele pega e fala para os emissários, fala o seguinte, vai lá e diz para ele assim, beleza, mano, são tudo teu, tudo que é meu é teu, é tudo nosso, estamos em casa, tô de boa, parça, ó, estamos juntos. Porque ele estava ganhando tempo, ele não sabia o que fazer, ele falou assim, vou contestar o cara. Você está dizendo isso, diz para ele que tudo beleza, mas ele não fez nada, ele não se entregou, ele estava ganhando tempo. Aí os emissários voltam, falam lá, o cara fala assim, não, ele não está entendendo, não vem com essa conversinha para mim, eu quero tudo e eu quero agora. Fala para ele que eu vou invadir lá, e ele perdeu o playboy, acabou. Aí Acabe já não tinha mais o que fazer, de repente Deus levanta um profeta, e o profeta vai até ele e diz assim, olha, o Senhor vai te dar vitória contra esse cara aí. Fica tranquilo. Você vai fazer da seguinte maneira, você não vai pegar o teu exército, você vai levantar os moços, vai pegar um grupo de jovens aí, 237 se eu não me engano. Era uma quantidade ínfima diante do exército de Ben-Hadad. Deus fala, você vai fazer assim, você vai seguir a seguinte estratégia. O fato é que Acabe junto com esses 237 jovens, vence, derrota todo o exército de Ben-Hadad. Um milagre Deus fez. Só que o rei, o Ben-Hadad, ele não morreu na batalha, ele conseguiu fugir e passou a se esconder em alguns lugares com medo. Olha só, o cara que estava valentão lá, de repente estava com medo, escondido de casa em casa. E ele manda alguns dos parceiros dele, fala assim, vai lá, fala com Acabe, pede clemência, pede misericórdia lá, né? Vamos negociar aí uma trégua, alguma coisa, para que a gente não morra. E os caras chegam para Acabe e falam assim, o nosso Senhor, lá o Ben-Hadad falou para você, rei, Senhor nosso. Os caras já estavam tudo pianinho. Aí Acabe diz o seguinte, o quê? Tá vivo? O camarada está vivo, o valentão ali está vivo. Aí eles dizem, tá, Senhor, ele está pedindo misericórdia e tal. Aí Acabe fala bem assim, o meu irmão Ben-Hadad está vivo. Aí a Bíblia diz que eles, ouvindo aquela palavra, disseram, é isso aí mesmo, o brother, o seu irmão está vivo sim, ele quer ir fazer uma parceria com você. Acabe fala, não, mano, fala para ele vir para cá, vamos fazer uma parceria, vamos ficar junto, é tudo nosso, estamos junto, chama o cara para perto, faz aliança com ele, e diz assim, e tem mais, cara, sabe as cidades que meu pai conquistou, tomou de você? Eu vou devolver. Gente, se isso se assemelha com algo que está acontecendo agora, não pensei nisso de coração. Eu pego um cara que tinha feito mal, que tinha dito para ele assim, eu vou pegar os seus filhos, eu vou escravizar os seus filhos, eu vou levar suas mulheres como escravas, eu vou tomar todo o teu tesouro, eu vou tomar todo o teu reino. O cara que falou isso para ele chamou e falou assim, cidades que até, além de poupar a vida, ele diz, até aquilo que foi tirado de você, eu vou te devolver. Tamo junto. Essa é a mentalidade do mundo hoje, querido. Não, tolerância, paz e amor. Coisa é essa aí de julgar as pessoas, né? Todo mundo merece uma segunda chance. O cara só falou ali que ia matar minha mulher, meus filhos, escravizar meus filhos. O cara estava querendo destruir tudo que era. Não, mas poxa, dá uma segunda chance. Essa é a mentalidade do mundo hoje, do homem natural.
é do politicamente correto. Vamos lá, está tudo bem, está tudo certo. Há caminho que é o ser humano, querido, parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Mas como que a gente pode discernir? Vamos para o mais importante agora. Como que a gente pode discernir o verdadeiro bem? Anota aí. Não é a sua opinião, não é a minha opinião, não é a opinião da sociedade, não é o que está nos trend topics do Twitter, o que está bombando na rede social. Anota aí, como nós podemos discernir o verdadeiro bem. Obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Em Hebreus 4:12, a Bíblia diz sobre si mesmo: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de juntas e medulas, alma e espírito, e é viva e eficaz, e é capaz de discernir as intenções do coração e os pensamentos, as intenções e pensamentos do coração do homem. Quer conhecer a verdade, querido? Obediência à palavra de Deus. Eu estou falando aqui não apenas de conhecimento, nós estamos falando aqui de informação bíblica. Não estou falando aqui simplesmente que você sabe falar de cor e salteado todos os nomes dos filhos de Jacó. Você conhece a ordem dos livros da Bíblia, sabe a sequência de todos os reis de Israel. Não é apenas informação, isso é bom, é a base. Mas não é informação bíblica, é obediência, não é apenas conhecimento, é obediência. A obediência à palavra de Deus nos leva a provar a verdadeira verdade. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 5, diz assim: no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Quer saber diferenciar o bem do mal? O que é bem verdadeiro não é apenas um bem circunstancial, politicamente correto, agradável aos ouvidos. Obediência prática da palavra de Deus. Olha a ênfase desse texto: aqueles que pelo exercício, diga exercício constante da fé. Irmãos, que lindo foi ontem ouvir aqui o testemunho da Evelyn. Queridos, tantos desafios, que talvez a maioria de nós aqui jamais se aproximou de um sofrimento como o dela e do Leandro como pais, a respeito de ter vendo na vida dos filhos uma situação de morte, de perigo, de risco, como eles viveram 2 vezes. Sabe o que era lindo? Ver que ela aqui estava mostrando toda a sua vulnerabilidade, o quanto sofreu, o quanto chorou como mãe, mas o quanto em todo o tempo eles escolheram confiar em Deus e entregar-se a Deus. E ontem ela aqui testemunhando com as suas 2 filhas aqui, vivas e saudáveis, é a prova da fidelidade, que a obediência à palavra de Deus jamais nos decepcionará, jamais vai nos frustrar. O exercício constante, querido, essa luta, esse desafio, essa dúvida que você está vivendo, essa crise que você está vivendo hoje, é a matéria-prima para você exercitar a sua fé e através disso conhecer a verdade do Senhor para a sua vida. Segundo ponto, vida no Espírito. Diga assim: vida no Espírito. Agora diga como um crente: vida no Espírito. Obrigado. Paulo nos diz em 1 Coríntios 2, 14 e 15: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado
por ninguém. Esse julgado aqui não é o julgamento temerário, acusação, é avaliação minuciosa. Ele consegue avaliar, discernimento, todas as coisas. É a vida no Espírito, querido. Não adianta tentar viver uma obediência à palavra de Deus na força do nosso braço, na nossa decisão. Nós temos um recurso para isso, que é a presença preciosa do Espírito de Deus em nossas vidas. A Bíblia, o próprio Jesus disse: quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós temos uma provisão de Deus, que é o Espírito Santo, mas Ele é uma pessoa. Ele não invade ninguém, Ele não toma ninguém, Ele não escraviza ninguém. O Espírito Santo, Ele espera o nosso convite. O próprio apóstolo Paulo disse: se vocês vivem no Espírito, ou seja, foram vivificados pelo Espírito de Deus, andem, pois, também no Espírito. Parceria, relacionamento. Por que você acha que anda tão confuso, sem conseguir discernir, entender certas coisas? Talvez é porque há uma ausência da presença do Espírito na sua e na minha vida. Sabe, queridos, quando você começa a questionar tudo, e tudo começa a ficar meio confuso, e parece que tudo isso aqui é uma mentira, parece que todo mundo aqui na igreja é hipócrita, e a gente começa a colocar post na rede social: eu vou cultuar a Deus em casa, porque na igreja tem muito hipócrita, a igreja está cheia de hipócritas. Não se preocupe, querido, sempre tem espaço para mais um. Venha. Sabe quando você começa a entrar em crise e questionar tudo, a nossa tendência do nosso coração maligno é começar a pensar: é verdade, sabe que eu estou ficando mais, a minha mente está mais liberta desses conceitos antigos, eu estou sendo um pensador livre, eu já não me enquadro mais nessas regras religiosas. Considere uma coisa comigo, querido. Considere um fato, que talvez está sendo difícil para você entender, está sendo difícil para você discernir. Você sente que está retrocedendo em aquilo que você acreditava antes, nem naquilo você acredita mais. Considere comigo, que ao invés de ser uma iluminação que você está vivendo, quem sabe talvez, de repente, não seja um retrocesso no seu relacionamento com o Espírito Santo. Queridos, sem o Espírito Santo a gente não entende nada mesmo. Sem o Espírito Santo a gente não consegue diferenciar a mão esquerda da direita, a gente não sabe para onde ir. A gente começa a ficar confuso e acha que o problema sempre está fora de nós, está nos outros, está na igreja, está no pregador, está no mundo, está no político, está em todas as coisas menos em nós. Considere o fato que talvez esse retrocesso espiritual é que está gerando essa dificuldade. Ah, pastor, mas não posso questionar nada, então eu tenho que obedecer aqui, né? Ser um gado, né? É um gado aqui que não pensa que, querido, você pode questionar tudo. Mas faça um favor para si mesmo, comece questionando primeiro você. Quem está entendendo, diga amém. Comece questionando primeiro você. Sabe o que o Davi fazia? Davi questionava a sua própria alma. Davi perguntava para a sua alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que se agitas dentro de mim? O que está acontecendo? O que você esqueceu? O que mudou? Davi se questionava a si mesmo, e quando ele se sentia incapaz de avaliar, de chegar a alguma conclusão, sabe o que ele fazia? Ele dizia assim para o Senhor: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor,
e me guia pelo caminho reto. Ou seja, querido, quando as coisas ficarem confusas, questione, mas questione primeiro você, questione o seu coração, questione o que está contaminado ali. Você pode questionar, você pode perguntar, você é filho. Essa não é uma casa de escravos, é uma casa de filhos. Mas faça um favor para si mesmo, questione primeiro você. Ponto 3, querido, esse é o último. Como a gente pode discernir a verdade, o bem verdadeiro? Primeiro, obediência à palavra de Deus. Segundo, vida no Espírito. Terceiro, comunhão no corpo de Cristo. Comunhão no corpo de Cristo. Queridos, eu falo quase toda a mensagem que eu prego aqui, e não me pesa repetir, não é peso para mim e segurança para vós, como diz Paulo. Uma das expressões mais usadas no Novo Testamento é uns aos outros. Diga comigo assim: uns aos outros. Diga mais forte: uns aos outros. Querido, vida cristã, não existe vida cristã solitária. Nós somos chamados ao corpo. Vou te dar um exemplo. Na Bíblia fala: até que todos, diga todos, amém, até que todos cheguemos à medida, à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo, todos. Isso fala, queridos, não é que cada um de nós pode chegar nesse lugar sozinho, mas é todos juntos formaremos a expressão correta de quem é Jesus. A Bíblia diz: amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, exortem uns aos outros, encorajem uns aos outros, suportem uns aos outros. Queridos, a verdade não se encontra você sozinho na sua casa, trancado no seu quarto em crise, questionando Deus e o mundo, e ouvindo quem? Ouvindo o pregador da internet, que você não conhece a vida, que você não conhece a história. Pode falar bonito, pode ser eloquente, mas o que você conhece dele, o que ele conhece sobre você? Esse é o mal que nós temos vivido. A gente assiste tudo, a gente ouve de tudo. A pessoa ouve uma mensagem aqui no domingo, já no domingo à tarde ela já está ouvindo outras 3. Queridos, eu não tenho nada contra isso, mas a questão é, o que você está buscando? Um lugar de verdade, um lugar de conhecer o bem de Deus, onde, através de informações, talvez porque aquela pessoa, ela bate mais com o seu jeito, ela fala do jeito que você gosta mais, só por isso, quando nós deveríamos valorizar o lugar onde nós somos de fato conhecidos, porque quem nos conhece, querido, sabe as nossas qualidades, mas também sabe os nossos defeitos, nos ama, mas também está pronto a nos corrigir, a nos confrontar, a dizer não é assim, e a gente muitas vezes não quer, nós não queremos isso. Então a gente prefere buscar conhecer o bem, conhecer todas as coisas com quem está longe. E é assim, querido. Vou falar algo aqui, não é um desabafo, de coração, não é um desabafo mesmo. Mas sabe, quando vem um pregador de fora, ele fala assim: aí você, aleluia! O cara deu um soluço, sem querer, glória a Deus! Mas quando é alguém que conhece e caminha com você, a gente tem que ficar falando: responde aí, irmão, você está aqui? Eu sempre brinco, né? Meu filho brinca comigo, meu filho mais novo diz assim: pai, você pergunta toda hora se o pessoal está lá. Creia, pai, eles estão lá. Tá entendendo, tá ligado, né?
A gente conhece o bem de Deus, querido, na comunhão do corpo. Provérbios 18:1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Quem se isola, outro texto diz, quem se isola, insurge-se contra o conhecimento e busca os seus próprios interesses. Querido, o que é verdadeiramente bom sempre vai nos conectar a relacionamentos maduros. Se é bom, querido, mas te isola, se diz que é bom, mas te desconecta do corpo, vem com um discurso de não, agora você está liberto dessas amarras, você está liberto desses conceitos, você não precisa prestar conta para ninguém. Chuta que é laço, irmão, chuta que é laço. 1 Tessalonicenses 5:19-21, o apóstolo Paulo fala: não apagueis o espírito, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Muita gente interpreta errado esse texto, dizendo assim: não, eu vou experimentar aí e tal, vou lá numa festa rave lá, vai ter alguma coisa boa, provai de tudo e fique com o que é bom, vou lá no barzinho com os amigos, eu sei que não tem, mas não tem nada a ver, com todo amor, cabeção. Ele está falando num contexto aqui de corpo de Cristo, está falando sobre dons espirituais, está falando sobre o Espírito de Deus, e nesse contexto ele está dizendo assim: olha, aqui a gente é uma família, mas a gente está crescendo, todo mundo está aprendendo uns com os outros, nós estamos aqui justamente para trabalhar, então vai haver profecia, vai haver palavra, mas isso ainda é por meio de homens, então assim, não se escandalize tanto, ouça de tudo, retenha o que é bom, não despreze algo, não despreze o seu irmão, porque você acha que ele não está perfeito ainda, mas Deus está usando ele assim mesmo. Então, ao invés de recusar, de rejeitar, ouça de tudo, retenha o que é bom. É este o conceito. Quem está entendendo, diga amém. Ele está dizendo, é isso, retenha o que é bom aqui, querido, retenha o que é bom aqui. Para terminar, querido, Deus está aqui hoje não para nos trazer um peso de acusação, mas para dizer: eu sou o verdadeiro bem para a sua vida. O bem que não se contamina, o bem que não se estraga, que não se corrompe. E agora quero citar aqui o segundo texto que a pastora Lu deu de spoiler aqui da palavra. Êxodo 33. É um momento que Moisés fala para o Senhor aquela frase tão conhecida: Senhor, não nos faça sair deste lugar se a sua presença não for conosco. Mas talvez você não se lembre por que Moisés estava orando isso. Porque há um momento em que Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, bastou, eu não vou mais andar no meio desse povo, eu não vou mais com vocês. Mas eu quero te propor o seguinte, Moisés: eu vou mandar o meu anjo adiante de vocês, um anjo poderoso, e ele vai destituir todos os povos diante de vocês, e vocês vão estar seguros, guardados, e vocês vão tomar conta da terra, vocês vão ser abençoados, protegidos, vão prosperar, vão conquistar, e esse anjo vai fazer tudo isso por vocês, mas eu não vou estar com vocês. Quantos de nós, queria? Quantos de nós, com a nossa mentalidade religiosa, diria, falou: Deus, fechou, estamos juntos, essa é a proposta, aonde que eu assino? É agora. Mas Moisés que tinha estado tantos momentos na presença do Senhor, ele tinha sido tocado pela glória de Deus, e ele sabia que o tesouro de Israel não era a terra prometida, que o tesouro de Israel não era a vitória sobre os inimigos, o tesouro de Israel era o próprio Senhor. O bem maior não era os frutos lá que 4 homens precisavam para carregar um cacho de uva, não era a terra que manava leite e mel. O tesouro de Israel, o bem supremo, como diz o nosso irmão Ademar de Campos: és o meu bem supremo, Senhor. Era Deus. Ele disse: Senhor,
Não, eu não aceito isso, eu não aceito essa proposta. Obrigado, Senhor, mas não me faça sair, não nos faça sair deste lugar, se a tua presença não for conosco. Pelo que você e eu temos trocado a presença de Deus, essa presença de Deus, por uma performance religiosa, por um lugar de segurança e de louvor diante dos homens, um pseudo-intelectualismo, pelo que a gente tem trocado a presença de Deus. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu quero desafiar você, diante dessa palavra de alerta, de amor de Deus para nós. De amor para nós, dizendo: filhos, não se enganem, filhos, não se deixem enganar, não se deixem ser presos por qualquer coisa, ainda que pareça boa, ainda que pareça justa, mas que te afaste de mim, que faça com que o seu coração já não arda mais de paixão pela minha presença, pela comunhão comigo. E tantas vezes o Senhor falou ao meu coração, dizendo: Valdeir, o que você quer? Que você quer ser um excelente líder, ser um relevante pastor, ser um grande pregador. O que você quer? É isso que você quer? Ou você quer a minha presença? Ou você quer ser meu amigo? E essa pergunta do Senhor eu quero dividir com você, querido. Eu quero dizer para você que talvez esteja em crise, talvez esteja confuso. Ele não veio aqui para te rejeitar e te mandar embora, porque há um momento em que Jesus, o verbo da vida, a exata expressão do Pai, em seu ministério na terra, ele começa a falar a respeito, e de uma forma que as pessoas se escandalizaram com ele. O seu discurso começa a ferir a mente intelectual daqueles homens e a mente religiosa daqueles homens. E a Bíblia diz que muitos deles escandalizaram-se, começaram a se afastar de Jesus e foram embora. Aquela mensagem gerou uma crise no coração deles, eles não suportaram e eles foram embora. Então Jesus chega para os discípulos mais chegados e diz assim: acaso vocês querem ir embora também? Acaso vocês querem ir embora também, como eles? Então Pedro diz o seguinte, sempre ele, Pedro, o que falava demais, o que se expunha e errava, mas que tinha um coração apaixonado por Jesus. Ele diz: Senhor, realmente duro é esse discurso, Senhor, está difícil, eu também não estou conseguindo entender, Senhor. Às vezes é difícil para mim, às vezes as coisas não fazem muito sentido mesmo, Senhor. Eu preciso admitir isso. Duro é esse discurso. Mas ele disse: mas Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Hoje o Senhor está aqui para nos chamar e dizer: olha, eu consigo compreender o seu coração, filho, eu quero te acolher, eu não rejeito as suas dúvidas, eu não rejeito as suas crises. Eu não vim aqui para julgar você no sentido de te condenar. Eu vim aqui dizer para você: não se engane. Todo bem que não se submete a mim está fadado a se corromper. E você já sabe disso.
quando você escolheu se agarrar a posições, se você escolheu ficar preso no seu orgulho, não se quebrantar, e de repente aquela alegria se foi, aquela paixão, aquela segurança, as convicções e aquela fé ousada começou a minguar, começou a esmorecer. Ele está dizendo: filho, é tempo de voltar, é tempo de voltar, eu te chamo. Eis que estou à porta e bato. Essa mensagem não é para incrédulos, é para crentes que se tornaram surdos à voz do amado, mas ele ainda está batendo a porta, e ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu não vou entrar e dar um sermão, eu não vou entrar e corrigir e agredir você, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, a comunhão vai voltar, a alegria vai voltar, a paz vai voltar, a fé vai voltar. Se você está aqui, que é isso, querido, faça alguma coisa que demonstre para ele que ele é o teu bem maior. Se você quiser vir aqui, se você quiser se prostrar onde você está, só não fique passivo. Seja como Pedro. Os outros todos ficaram em silêncio, mas Pedro falou: Senhor, está difícil, mas para onde eu irei? Só tu tens as palavras, é aqui que eu vou ficar. Hoje o Senhor te chama, o Senhor nos chama. Chama a nossa geração, chama essa igreja desse tempo e dessa época, dizendo: voltem para mim, voltem-se para mim, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É um tempo que Ele nos chama a ser purificados de todo falso ídolo na nossa vida. Até aqueles que têm uma embalagem de bem, de coisa boa. Se você quer entregar a Ele, venha para cá, vem aqui, vem orar. Nós queremos orar juntos. Nós queremos orar juntos. Sim, Senhor. Todo avivamento, Senhor, envolve arrependimento. Todo avivamento envolve arrependimento. Eis-nos aqui, Senhor, para se arrepender, Senhor, para se quebrantar diante de Ti. Senhor, nós abrimos mão, Senhor, neste lugar dos falsos deuses. Tu és real. Aleluia. Vou me entregar totalmente. Abrir
única e suficiente herança. Restaura em nós a alegria da sua salvação. Restaura em nós a alegria da sua salvação. Tu és real. Entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. dar uma oportunidade a você que está aqui, que ainda não conhecia esse tesouro precioso. Você é como aquele homem da parábola. Existe uma parábola que Jesus contou, talvez você não conheça, que havia um homem que andava por um campo e ele encontra, sem querer, ele praticamente tropeça numa pérola de grande valor. Então ele vai e vende tudo que tem e compra aquela pérola. Ele vende todas as suas coisas, ele compra aquele campo. Jesus é essa pérola, Jesus é esse tesouro incomparável. Talvez você veio hoje aqui e você não sabia disso ainda, mas eu quero dar a oportunidade de que você o receba, que você receba na sua vida esse tesouro agora. Pode acender as luzes lá do fundo só para que eu possa enxergar. Se você quer receber Jesus na sua vida, se você quer receber esse tesouro e ser dele e ele ser teu, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida
a Jesus, você quer receber esse tesouro, onde você estiver, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Amém? Amém? Hoje é um tempo de oportunidade. Ou talvez você se afastou, você se perdeu na religiosidade, ou você se perdeu nos conceitos do mundo, você, sem perceber, foi se afastando dele, seu coração se esfriou, mas hoje você quer voltar para ele, você quer arder por ele. Dê um sinal com a sua mão. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu quero chamar essa moça, tem uma moça aqui, você pode vir aqui, nós queremos orar por você. Amém? Amém? Amém. Você estava com a mão aqui. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Querido, eu quero abençoar a sua vida. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa. Que o discernimento da verdade, que vem por meio da palavra, que vem por meio do Espírito, que vem por meio da comunhão do corpo, se manifeste sobre você, sobre a sua família, todos os dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente domingo. Se você quiser voltar às 18 horas, a gente está aqui de novo. Fica à vontade. Deus abençoe.